Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritismo na Prática e ao programa Palavras de Vida Eterna, que é um programa que vai ao ar às terças-feiras, às 19 horas, em que nós fazemos umas reflexões singelas em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós abraçamos a todos com muito carinho, agradecendo a presença e rogamos a Jesus que envolva cada coração e cada lar em sua paz, em sua luz e em seu amor. Nós vamos fazer a prece inicial e iniciarmos as nossas reflexões. Querido Mestre Jesus, querido Deus, nosso Pai, de amor e bondade infinita, nós agradecemos por estarmos novamente reunidos em Teu nome para mais uma reflexão em torno do Teu Evangelho e da Tua doutrina. E nós te rogamos, Jesus, a Tua inspiração para que nós possamos ser fiéis, tradutores das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, embora a nossa pequenez. Abençoa, Senhor, o nosso esforço, abençoa todos nós e nos envolve em Tua paz. E é em Teu nome, Jesus, que nós estamos iniciando as nossas reflexões nesta noite. Que assim possa ser. Então, meus amigos, já estamos novamente adentrando o mês de dezembro, que é um mês que é muito especial, que nós comemoramos o aniversário de Jesus, né? É um mês em que as vibrações, a psicosfera do planeta Terra fica diferente, né? Fica melhor, fica mais elevada, né? E chega outra vez o dia do aniversário de Jesus. E esse dia do aniversário de Jesus, principalmente, mas durante todo o mês de dezembro, a fala é de amor, é de esperança, é a data de aniversário do ser mais importante que a Terra já agasalhou. Ele, Jesus, é o governador espiritual do nosso planeta, é o Rei Solar, não é? É o Cristo de Deus. E desde todos os tempos, os homens adivinhavam, não é, a existência desse ser, não é, da grandeza de Jesus. E ele é tão grandioso que muitos o confundem com o próprio Deus. E Jesus veio habitar entre nós, veio nos trazer a sua mensagem de esperança, de amor, e nos ensinando a descobrir o reino de Deus em nossos corações, né? Ele disse que o reino não viria com aparências exteriores, mas que ele estaria no coração dos homens. Então, é muito importante nós trazermos Jesus
para as nossas vidas em todos os dias da nossa caminhada. Mas no mês de dezembro, de uma forma mais especial, porque nós sentimos, né, a necessidade da presença de Jesus em nossas vidas. Então, nós vamos, antes de fazer as nossas reflexões em torno desse modelo, desse guia, nós vamos trazer para vocês um poema de Natal, ditado pelo espírito Irene S. Pinto, na psicografia de Chico Xavier, e que está no livro Antologia Mediúnica do Natal. É um livro muito bonito. Traz para nós muitos poemas, muitas mensagens de diversos espíritos. E é muito rico, muito lindo, vale a pena conhecer. E Irene, o espírito Irene, diz o seguinte: o título é Natal, e ela diz assim: Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora, de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando os peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, anjo do céu sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal. Reparte o carinho que te envolve a noite santa. Veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que Jesus nasceu sem lar. Então, é um belo poema, né? Que cala muito fundo em nossos corações e que nos faz refletir. Que nesses dias de Natal, principalmente na noite de Natal, milhares de pessoas nunca tiveram uma noite de Natal. Nunca tiveram uma ceia, nunca tiveram a família reunida. São aqueles que estão à margem da sociedade. Aqueles que Jesus olhou, cuidou com tanto amor e com tanto carinho. E que nós, conforme o Espírito Irene fala nesse poema, nós precisamos olhar para esses nossos irmãos com os olhos com que Jesus olhava.
e pensar o que nós podemos fazer para dar alegria a essas pessoas. Como que nós podemos levar esperança a esses corações? Como nós podemos aliviar as dores da alma, as lutas, as misérias materiais, né, desses irmãos nossos? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer muitas coisas. Nós temos muitas formas de ajudar. A gente pensa assim, quais os recursos que Deus coloca ao meu alcance para eu aliviar a dor dessas pessoas, levar um pouco de alegria. Quantas crianças em enfermarias dos hospitais, quantos enfermos idosos nos hospitais, nos asilos, né, que hoje a gente nem fala asilo, são casas de repouso, que estão ali, que passam anos e anos sem receber uma visita sequer. E que nós podemos doar um pouco de nosso tempo, da nossa presença, para conversar com essas pessoas. Levar uma lembrancinha, não é? Que vá fazer com que esses irmãos nossos sintam renascer a esperança em dias melhores. E Jesus nos mostrou isso, né? Quando, lá na passagem do Evangelho, ele conversando com os discípulos, e ele disse, né, que cuidassem daqueles pequeninos, que aqueles que são caros ao coração de Jesus, e que nós pudéssemos fazer algo em benefício deles. E ele diz para os discípulos: estive nu e me vestistes, estive com fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, estive preso e me visitastes, estive enfermo e cuidastes de mim. Então, todas as vezes que fizerem estas obras, estas ações, em benefício destes pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, que a gente possa, assim, olhar para esses nossos irmãos e ver Jesus em cada um deles. Porque às vezes a gente fala assim, eu queria tanto que Jesus aparecesse para mim. Eu queria tanto ver Jesus. Mas uma pessoa que te pede um pão, porque ela está faminta, você olha para aquela pessoa e enxerga Jesus ali. Ele esteve ali com você. Uma pessoa que está precisando de uma palavra, não é? De uma ajuda para que ele possa refazer a sua vida, é Jesus que está ali pedindo, né? E se mostrando para nós. Então, nós precisamos ter olhos de ver e enxergar essas pessoas como irmãos nossos. E se nós temos uma situação melhor, nós podemos ajudar de alguma forma. Não é fazer uma obra grandiosa e nunca mais fazer nada. Não, como diz Meimei, são as migalhas de amor de cada dia. E quando nós pensamos em Jesus como modelo e guia, nós aprendemos com os espíritos da falange do Espírito de Verdade, na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta:
qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servirem de guia e modelo. Vejam a pergunta de Kardec, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Ou seja, nós podemos aceitar ou não. A humanidade aceita ou não esse modelo, esse Cristo, esse Filho de Deus. Então, os espíritos respondem com uma palavra: Jesus. Então, Jesus é nosso modelo, Jesus é o nosso guia. O que nós entendemos por modelo, né? Nós precisamos modelar, ou seja, copiar a vida de Jesus, os ensinamentos, os ensinos de Jesus para a nossa vida. E o guia? O guia é aquele que vai à frente, é aquele que conhece o caminho, é aquele que não nos deixa sair do caminho reto, enveredar pelas trilhas e depois sofrermos, fazermos um esforço enorme para voltar para o caminho reto. Então, nós temos segurança no guia, porque ele conhece o caminho, ele tem muita experiência, ele vai à frente. Então, Jesus é esse modelo, Jesus é esse guia. E a gente pensa, não é, que o Evangelho, a gente aprende que o Evangelho é a vida de Jesus. E ele nos deixou o Evangelho para nós vivenciarmos no nosso dia a dia. Então, nós precisamos ler o Evangelho, meditar sobre o Evangelho, estudar o Evangelho, entender o Evangelho, para que nós possamos praticar. Às vezes a pessoa se emociona, né? Chora com aquela... achando o Evangelho maravilhoso, achando a vida de Jesus de uma beleza muito grande. Mas fica nisso. Então, não é só isso o Evangelho. É para nós vivenciarmos, aplicarmos no nosso dia a dia. Porque a gente aprende que o Evangelho é de Jesus. E é com ele que nós precisamos aplicar, né, na nossa vida para progredirmos. Na introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que o Evangelho é o código divino que foi dado ao homem para que ele, se o aplicar no seu dia a dia, ele será muito feliz. Então, nós fomos criados por Deus para alcançarmos a condição de espíritos puros. Porque Jesus não foi privilegiado. Ele fez a sua evolução em outros mundos, em outros planetas. Mas ele foi criado como nós, simples e ignorante. E chegou nessa condição de espírito puro. E a nossa destinação futura é essa, de alcançarmos a condição de um Cristo, não é? De um espírito puro. Nem que leve milhões de anos para nós chegarmos lá. Mas a lei divina é a lei do progresso.
é a evolução que se fará para todos, ninguém vai ficar para trás. Todos vão alcançar esse grau dessa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta só Deus a tem. Então, nesse Natal, nesse mês de dezembro, que seja um mês diferente para nós, que nós possamos nos esforçar muito mais para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para nos tornarmos pessoas melhores. E que nós pensemos efetivamente que o Natal é de Jesus. Jesus é o aniversariante. Hoje a gente vê um Natal muito materialista, muito. A figura central do Natal é o Papai Noel, mas não é, não deveria ser, porque Papai Noel é um mito, ele é um entregador de presentes, não é? Mas o aniversariante, a mensagem libertadora, foi Jesus que trouxe. É o Natal de Jesus. Então, Amélia Rodrigues diz que nós precisamos diminuir essa nossa correria desenfreada pelos caminhos do mundo e repercorrer os caminhos trilhados por Jesus. Então, você só vê Papai Noel. É uma coisa muito triste. É um Natal do consumismo, sabe? As pessoas ficam enlouquecidas, comprando. É presente que não acaba mais, é uma ceia com muita comilança, com muita bebida, não é? E a pessoa faz dívidas, e no ano seguinte ela fica enlouquecida de aperto para pagar esses gastos absurdos do Natal. Nós não estamos querendo dizer com isso que não é para comemorar o Natal. É sim reunir a família, reunir os amigos, fazer a ceia do Natal, trocar presentes, fazer amigo oculto. Tudo isso é saudável. Tudo isso é muito importante na nossa vida. Mas que o convidado, o aniversariante, esteja presente. Muitas pessoas fazem um belo Natal material, mas esquecem de convidar Jesus, não é? Como que nós convidamos Jesus? Leia uma mensagem, leia uma passagem do Evangelho, faça uma prece. Ah, mas tem gente de outras religiões. Faça o Pai Nosso com as pessoas, lembrando, convidando o aniversariante para a festa de aniversário, que é dele, e que seja uma noite realmente cristã. Quantas famílias que têm um Natal difícil, triste, porque acontecem brigas, discussões, não é? A pessoa, muitos já vão com aquele espírito assim, eu vou ter que ir lá na casa do fulano, mas vai estar o cicrano, eu não gosto dele, vai estar o Beltrano, eu não simpatizo com ele. Aproveita essa noite e se desarme intimamente em relação a essas pessoas. Promova uma noite pacífica. Guarda todas essas diferenças que você traz no seu coração em relação ao outro e não exterioriza isso.
Não faça dessa noite de Natal uma noite de desavenças, da que a gente fala, né, de lavar roupa suja. A gente vê sempre isso, não é? Então, é uma oportunidade de você olhar o outro com outros olhos. E se você não quer conviver com ele por algum motivo, tudo bem, não é? Mas não guarde rancor, não guarde mágoa, sentimentos inferiores que vão te adoecer e vão fazer da sua noite uma noite nada cristã. Então, vamos exercitar o perdão, o esquecimento das ofensas que Jesus nos ensinou, não é? E vamos procurar vivenciar realmente o Natal de Jesus. E que nós possamos ajudar uma família com uma cesta básica, né? Se tiver crianças, tenha condições, a pessoa tendo condições, leva um brinquedo, leva uma lembrança. Quantas crianças nunca ganharam um presente de Natal, né? As instituições de caridade fazem uma cesta especial de Natal para as famílias muito pobres, muito necessitadas, que vão ali no centro espírita. Então, que nós possamos dar a nossa parcela. E lembrando, não é, de fazer preces, prece por nós, prece pela paz no mundo, prece por aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que ainda se comprazem no mal, aqueles lares desajustados. Quantas crianças, às vezes a gente fala em criança abandonada, quantos lares as crianças estão abandonadas ali, sem a presença efetiva do amor do pai e da mãe, por algum motivo, não é? Quantos idosos abandonados pela família, dentro de casa, dentro de palácios, né? Então, vamos pensar. Vamos pensar que, apesar de estarmos ainda num planeta de provas e expiações, já caminhando para a regeneração, que nós podemos fazer alguma coisa para melhorar a situação desse planeta, não é? A prece, gente. A prece. O dia que nós compreendermos a força da prece, a importância e a grandeza da prece, nós vamos orar muito mais. Vamos fazer muito mais preces, porque Jesus deixou o exemplo. A gente vê várias passagens do Evangelho. Jesus foi ao monte para orar. Jesus deixou os seus discípulos e foi orar. Se Jesus, que é Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é o único espírito puro que já esteve encarnado aqui no planeta, ele precisava tanto dessa comunhão com o Pai, imagina nós, né? Na nossa pequenez, na nossa miséria. E que nós possamos lembrar novamente de Jesus nesse Natal. Que nós possamos lembrar que Ele é o mestre da sabedoria, da sensibilidade, Ele é o mestre do amor, Ele é o nosso pastor.
Ele é o nosso irmão mais velho. E que nesse Natal nós nos lembremos, ele veio. E vamos lembrar de Jesus outra vez, outra e outra vez mais, trazê-lo para bem junto de nós. Porque às vezes a gente ora na prece, Jesus, fica conosco. Ele está conosco o tempo todo. Ele está conosco, não a partir de 2000 e poucos anos, quando ele encarnou aqui na Terra. Ele está conosco desde a formação do planeta Terra, conforme Emmanuel conta no livro A Caminho da Luz. Ele está sempre conosco. Ele nunca saiu aqui do planeta. Ele nunca nos abandonou. Então, que nessa noite de Natal seja realmente um Natal com Jesus e que nós possamos dizer, como os mensageiros celestiais, e dizer: Hosana ao Senhor da vida. Ave Cristo. Os que desejamos estar contigo, te recordamos a glória augusta e te pedimos luz, paz e bênçãos. Sê conosco, celeste amigo, hoje e sempre. Então, gente, vamos refletir, né, nesse mês de dezembro e renovar o nosso conceito dessa presença de Jesus em nossas vidas. E que seja uma mudança, uma transformação moral tão grande, que nós possamos dizer, como Paulo, não sou eu mais quem vive, mas eu, Cristo, que vive em mim. Que nós possamos ser cartas vivas do Evangelho de Jesus, com o nosso exemplo de cristãos em cada dia da nossa caminhada. Então, nós vamos encerrar com uma prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e aos amigos espirituais por todas as bênçãos que nos são concedidos em nossa caminhada. E que as luzes dos mensageiros divinos, a luz de Jesus, o amor de Deus se derrame sobre toda essa humanidade tão sofrida, tão necessitada do amor e da presença de Deus e de Jesus em nossos corações. Que nós possamos estar junto a Ele, lembrando que Ele disse que Ele é o nosso pastor, que Ele cuida de cada uma de suas ovelhas e que nenhuma ovelha que o Pai lhe confiou se perderia. E que o convite de Jesus, o vinde a mim, ecoe em nossos corações e nós tenhamos condições de atender o convite de Jesus. Quando ele diz: vinde a mim, todos vós, que vos achais cansados, atribulados, e eu vos aliviarei. Nós, Senhor, estamos cansados dos nossos erros, das nossas imperfeições, das nossas misérias morais. Auxilia-nos, Mestre, a estar contigo em todos os momentos da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. E encerramos essas nossas singelas reflexões em teu nome, e em nome de Deus, nosso Pai, de Maria Santíssima, essa mãe querida e dos bondosos amigos espirituais. Obrigada e que a tua paz
permaneça conosco. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, que Jesus nos abençoe e uma ótima semana para todos.